que vão entrar mais pessoas, que tínhamos à volta de 60 pessoas inscritas. Bom dia a todos, temos aqui o Bernardo, Inês, Naim, Paulo, Rui, Vítor e Yolanda. Obrigado a todos. Eu agora não vou dizer o nome das pessoas todas que vão entrando, senão temos que estar sempre a interromper. Obrigado ao meu amigo Paulo Oliveira, piloto do Dakar, grande feito, primeiro piloto de Moçambique a fazer e a concluir o Dakar à primeira, apesar das várias peripécias, não sei se ele vai querer contar. E o Paulo, como vocês devem, os que conhecem o Paulo sabem que o Dakar é apenas uma faceta do Paulo, e hoje vamos ouvir aqui também qual é a faceta relacionada como piloto e também como é que isso se relaciona com o percurso de empreendedor e de empresarial do Paulo. E para falar de empresas e de empreendedorismo, temos a Emília Alves, que é minha amiga e parceira destas coisas de webinars também já de há alguns anos para cá, que tem também uma larga experiência a nível de business coaching e executive coaching, principalmente em Portugal, e que está neste momento a dar os primeiros passos, nos últimos meses começou a dar os primeiros passos no mercado moçambicano, e daí estarmos aqui também a Emília, também para nos dar aqui algumas dicas, nomeadamente sobre um tema que é caro à Emília, que é as diferenças culturais, a gestão das diferenças culturais nas organizações, visto que é um tema onde a Emília já desenvolveu algum trabalho, nomeadamente nas academias. E pronto, muito obrigado aos dois por estarem aqui comigo. Eu, para quem não me conhece, eu sou o Luís Leonor, futuro piloto do Dakar, espero ser o segundo de Moçambique a fazer e a concluir, a seguir ao Paulo, mas as pessoas não me conhecem por essa faceta ainda, isso ainda é um processo em preparação. Portanto, eu sou o fundador e o CEO da 2IB Software, que alguns de vocês terão, muitos serão, e alguns de vocês estarão aqui presentes por terem recebido o convite do nosso lado. Obrigado aos dois. Muito obrigada, Luís, pela introdução. Muito obrigada, Paulo. É um gosto estar aqui hoje convosco e é muito interessante porque a tecnologia é aquilo que neste momento, mais do que tudo, nos consegue unir em eventos destes, estando um em Lisboa, dois em Moçambique e ainda por cima em Moçambique em locais diferentes. Eu agradeço-vos imenso o convite, sim. Os primeiros passos em Moçambique, que eu já visitei há muitos anos, em 2013, e sim, o meu principal hobby é viajar, é aquilo que eu mais gosto de fazer, conhecer novas culturas, e tenho ligado isto sempre aos meus interesses empresariais e aos meus interesses, às minhas aprendizagens. E nesta medida, se me permitem, eu vou começar por colocar uma pergunta aos dois, e vou dar a primazia de resposta ao Paulo, como não podia deixar de ser, a quem agradeço imenso ter aceitado este desafio. Empresário e empreendedor, os dois começaram em Portugal, vão fazer este percurso de Portugal a Moçambique, e eu gostaria que, em primeiro lugar, e em particular o Paulo, me desse aqui um bocadinho a sua história e o seu percurso, como é que foi esta passagem de Portugal para Moçambique, quais foram os grandes desafios que as diferenças culturais entre os dois países vos apresentaram em termos de liderança, estilos de liderança, como é que isso impactou o estabelecimento das vossas empresas e o crescimento das vossas empresas, porque apesar de termos uma língua em comum, há muitas diferenças culturais entre os dois países. Como é que se sentem como líderes, como empreendedores, e qual foi o grande impacto nesta passagem de Portugal, que é a vossa origem, para um país com outra abordagem à cultura, nomeadamente relativamente à distância ao poder, aos níveis de incerteza, etc. Paulo. Bom dia a todos, bom dia Luís, bom dia Emília, muito obrigado pelo convite. É um prazer partilhar aqui experiências, quer seja a nível de empresariais, quer seja a nível daquela que é a paixão e o hobby, que é o todo-terreno e o desporto motorizado. Começando na questão da história que me traz a Moçambique. É uma história com 10 anos, é uma história muito, muito engraçada, uma história que
tinha tudo para hoje não estar aqui e se calhar tinha tudo para não ter feito o Dakar. E esta minha vinda a Moçambique mudou claramente a minha maneira de ser, mudou o meu estilo de gestão, mudou o meu estilo de pessoa e da forma de estar, precisamente pelas diferenças culturais e pelas diferenças que existem entre os países. Para quem não me conhece, eu era gestor, fundador e acionista de uma das maiores cadeias de restauração em Portugal. Tínhamos cerca de 120 espaços de restauração. Na altura, 2010, 2011, com cerca de 1.500 pessoas nos quadros. E também era acionista de uma holding para o East África, do grupo automóvel Salvador Caetano, e que me coube, por vontade própria e talvez também partilhando um pouco aí o hobby da Emília de viajar. É engraçado que eu até 2010 nunca tinha vindo a Moçambique. Era muito conhecedor da África, já tinha operações em Angola e Guiné-Bissau, e Moçambique ainda não tinha vindo, e acabei por vir fazer enquanto sócio, a abertura da empresa. E o que lhe tenho a dizer, desde 2012 para cá, é isto: olha, acabei por vir abrir a empresa e fiquei cá. Portanto, esta não passava pela cabeça um dia vir morar fora de Portugal. Não me passava pela cabeça vir a ser moçambicano e não me passava fazer o Dakar. As três coisas estão ligadas. Uma, porque em 2009 tenho um grave acidente no Campeonato Nacional de Todo-Terreno em Portugal, e o qual fiquei muito maltratado. Tive 8 meses de recuperação para voltar a níveis que estava. Portanto, eu fazia Campeonato Nacional de Todo-Terreno de moto e em 2009 tive um acidente muito, muito grave. Acabei por deixar de andar de moto e na altura com 37, 38 anos, disse: opa, já chega, terminou, e pensava que já tinha terminado a minha carreira desportiva. E quando vim para Moçambique, foi uma paixão mesmo à primeira vista, porque vim para abrir a empresa e para ir embora, e literalmente fiquei. Veio família, veio tudo. Era um projeto inicialmente para abrir e fazermos durante 2 anos. Passou para 3, passou para 4, passou para 5, e neste momento é sem data, e esta é a minha casa. Eu costumo brincar com as pessoas, e hoje as pessoas a testarem a minha, e já que também eu não deu, para não dar asos a essas questões, porque normalmente existe depois uma rivalidade boa de onde é que gosto mais. E, epá, a única forma que eu costumo fazer uma comparação de Portugal para Moçambique é a comparação que eu faço com a minha mulher e com a minha mãe. Eu amo as duas, epá, e não escolhi a minha mãe, e a minha mulher eu escolhia. Portanto, Portugal eu não escolhi e Moçambique eu escolhi. Portanto, faz a comparação e aí acabam as dúvidas e já sabem o que é que eu gosto de uma dos dois países. Portanto, hoje tenho um coração dividido entre as duas. Quando chega a Moçambique, Moçambique é um país propício para a questão do todo-terreno. Portanto, voltei a começar a andar de moto, havia aqui alguns apaixonados, e talvez da forma como eu andava, dizer, toda a gente me incentivou, podia fazer um pouco mais, e podia continuar a fazer algumas corridas, porque destacado. Esta na parte esportiva. Na parte empresarial, claramente o empreendedor, e sempre fui empreendedor desde muito jovem, desde a altura da faculdade, quando chega a Moçambique, vê um conjunto de oportunidades brutal. Dizer assim, eu agora vinha de um país em que tínhamos passado uma crise, em que estava no mercado muito maduro, e chegamos a um país onde está muita coisa por fazer e muita oportunidade. Ora, o puro empreendedor, quando chega a um terreno fértil e virgem,
como este, dizer assim, está aqui o paraíso aqui para qualquer empreendedor. E daí me ter encantado e claramente mudar de vida. E hoje, com o universo de empresas já chegando às 10, e já com um grupo empregado de cerca de 400 pessoas, começando do zero, desde 2012, portanto em 10 anos, a fazer. Claramente os desafios foram muito grandes, apesar da língua ser a mesma e eu próprio também ser vice-presidente da Comissão Executiva da CPLP e lutando muito para o que é a comunidade lusófona. Acho que nós conseguimos o grande objetivo que nos propusemos, que era a livre circulação de pessoas entre a comunidade, e é algo que vai acontecer futuramente. Está previsto para o próximo janeiro de 2023 as pessoas poderem circular dentro dos países da comunidade da CPLP. Vai ser um grande feito e vai ser um grande objetivo que tínhamos na Confederação Empresarial. Isto porque, voltando ao tema da língua, a língua é muito importante nos países. Para termos uma ideia, a língua domina no que é um domínio do negócio, representa 17% da importância para que o negócio se conclua e se realize. Mas claramente, apesar de falarmos a mesma língua, por vezes o significado não é o mesmo. E aí nós temos que nos adaptar. Temos que nos adaptar à realidade. Aí é um desafio para quem vem. A língua não pertence a nenhum a ninguém. Portanto, não pode ser que a língua é portuguesa. A língua é a língua de Camões, em que cada um dos países teve a sua adaptação. Portanto, e quem vem de fora é que tem que se adaptar. E, claramente, é logo a primeira adaptação, porque nós pensamos que estamos a ser entendidos, nosso interlocutor diz que sim, mas não está a entender nada. O Luís partilha comigo e certamente é capaz de estar a concordar comigo e a rir-se claramente, porque no início faz alguma confusão. Nós estamos a falar, a pessoa diz que sim, mas não estamos a falar a mesma língua, mas não estamos a falar a mesma linguagem. E claramente esse é o primeiro desafio. Depois, claramente existem muitos desafios, porque não são os ambientes de início não são comparáveis. E claramente nós, gestores, temos que nos adaptar a todas os obstáculos e às dificuldades, e também conseguirmos nós reinventar-nos para conseguirmos ultrapassar essas dificuldades ou estes desafios. Por vezes não são dificuldades, são desafios que nós também nos temos que adaptar para conseguirmos levar a bom porto os nossos empreendimentos e as nossas intenções para conseguirmos também chegar aos nossos objetivos. Penso que quem venha com vontade com projetos consolidados e com objetivos bem definidos, é um país de muita oportunidade. É um país, tal como, fazendo aqui o paralelismo sempre com o nosso desporto e aquilo que nos une Dakar, que é uma grande maratona. Aqui também nós temos que ir sempre com objetivos a longo prazo. Não é um país de termos ganho imediato. Isso não existe. Portanto, temos que, acima de tudo, um dos maiores desafios que tive é nós ganharmos a confiança. Porque hoje, e também fruto daquilo que tem sido o passado, muita gente a querer vir fazer negócios imediatos, a curto prazo, cria sempre uma desconfiança de quem está, é normal. E então é preciso conquistarmos, e esse eu diria que é o maior desafio, é necessário conquistarmos a confiança das pessoas para nós nos inserirmos no meio e para depois começarmos a ter sucesso e para começarmos também a ter alguma credibilidade no mercado e começarmos claramente, a ser... Sim, claramente, mas Paulo tocou num ponto que eu acho muito importante, porque sim, Moçambique tem diferenças culturais. Eu, como digo, tive uma semana aí em 2013,
O fascínio da África é o fascínio da África, e toda a gente que gosta da África e que vive em África tem um brilho especial no olhar quando se fala em África, mas há uma coisa que é verdade, aquilo que me está a dizer, as diferenças culturais começam por ser percepcionadas por vós na questão da confiança e do tempo. Porquê? Porque a maneira como nós olhamos para o tempo é uma dimensão cultural muito importante, e nós só estamos habituados a olhar para isso quando falamos, por exemplo, nas culturas orientais. Eles têm uma perspectiva de longo prazo diferente da que nós temos. E o imediatismo em Moçambique e em África não funciona, especialmente nos nossos PALOPs, porque a dimensão e a maneira como eles olham para o tempo é diferente da maneira como nós olhamos para o tempo. E essa é uma dimensão cultural que as pessoas geralmente não têm em consideração. Têm, sim, em consideração a distância ao poder, haver mais formalismo, menos formalismo, haver mais burocracia, menos burocracia, os níveis de incerteza serem haver muito mais uma incerteza, um índice de incerteza mais elevado do que em Portugal, até porque as experiências são diferentes, mas o tempo é fundamental, porque é através do tempo que se constroem relações de confiança e a partir daí que se começa a trabalhar e a criar uma cultura organizacional. E isto leva-me a fazer uma pergunta aqui diretamente ao Luís, se me permites, Luís. Neste momento também fizeste o percurso e já percebi que vocês foram mais ou menos na mesma altura para Moçambique. Depois de 10 anos em Moçambique, qual é o teu principal propósito como empresário, como empreendedor? Acredito que partilhes muitos destes desafios que o Paulo vai partilhar connosco, ainda que noutra escala. Qual é o teu propósito hoje em dia em Moçambique? Porque para ti, Moçambique é a longo prazo. Sim, tal como, por acaso, nunca me tinha lembrado dessa analogia da mulher e da mãe, mas, ainda por cima, eu nem nasci em Portugal, eu nasci em França, portanto, eu tenho três pátrias. Nasci em França, cresci ainda em criança em França, depois os meus pais são portugueses, portanto, a minha cultura é um bocadinho francesa, mas é maioritariamente portuguesa, depois cresço e torno-me adulto em Portugal e depois há 10, 11 anos começo a vir a Moçambique e acabo por, na altura também não tinha planos para vir viver para Moçambique, eu achava que vinha cá 3 meses e que voltava e que isto funcionava tudo, obviamente que nada disso aconteceu, porque não é assim que funciona em Moçambique, tal como o Paulo disse, aqui a confiança é muito importante e as pessoas confiam em quem merecem ser confiadas. E para merecer ser confiada é preciso mostrar que somos pessoas que merecemos essa confiança, passa a redundância. Eu na altura também vim, isto era um sonho, era vir a Moçambique, era um sonho vir ver o que era Moçambique. Tal como o Paulo disse, isto parecia também, com um empreendedor como eu, também as oportunidades até hoje estavam todas e continuam a estar, às vezes até temos que abrandar para perceber por onde é que vamos. Há alguém que me está sempre a dizer que tem calma, foca-te só numa coisa de cada vez, senão começas a dispersar-te. E eu depois acabei por ficar também, a família juntou-se, e aquilo que eu pensei que era uma coisa que não queria acontecer passou a ser aquilo que eu queria mesmo que acontecesse. Não passou a ser o estilo de vida que eu queria, que era viver em Moçambique, ter a família ao pé de mim, os meus filhos. O meu filho mais novo veio para Moçambique com 4 anos, hoje em dia tem 13, portanto passou mais tempo em África, em Moçambique, do que em Portugal. Portanto, ele próprio considera-se mais moçambicano e diz isso à família em Portugal e aos irmãos, considera-se mais moçambicano português e é verdade que ele tem a vivência. Sobre a forma como a missão, ao fim destes anos todos, eu vim para cá para começar aquilo que hoje é a 2B Software, que é uma empresa tecnológica, mais uma vez, porque eu gosto de fazer sempre as coisas ao contrário do normal. Em vez de começar em Maputo, comecei na Beira, e por isso é que hoje também estou na Beira, apesar de neste momento eu passar o meu tempo entre a Beira e Maputo, continuo a vir à Beira, mas os primeiros 8 anos eu era residente a 100% na Beira. Porque, mais uma vez, quando eu cheguei à Beira vi que havia uma procura imensa por aquilo que eu vinha trazer para Moçambique, que era serviços de IT, mais especificamente serviços na área de software de gestão, que era aquilo que a minha empresa em Portugal já fazia há 10 anos. Percebi que em Maputo também havia procura, mas já havia alguma oferta, portanto eu decidi começar na Beira.
ao fim destes 10 anos, eu percebi que trabalhar em Moçambique é desafiante, mas também é altamente recompensador, porque desenvolver pessoas em Moçambique que tipicamente ou maioritariamente, principalmente fora de Maputo, vêm de meios completamente desfavorecidos, e ver essas pessoas a crescerem dentro da nossa organização, dentro da nossa equipa e chegarem a posições de liderança como nós já temos dentro da nossa equipa. Eu tenho pessoas na nossa equipa, nós neste momento somos à volta somos 16 ou 17 pessoas na equipa, e a segunda linha de liderança, eu ainda sou o diretor-geral, a seguir a mim estamos a falar de pessoas que entraram para a equipa como estagiários, de ambientes, nenhum deles de Maputo, curiosamente, que vêm das províncias, alguns deles vêm das províncias, mas lá do final da linha da província, de sítios como Angós, ou outros sítios mais remotos, e que neste momento são eles os líderes de equipas, nomeadamente na área técnica, e isso é o que me dá mais prazer hoje em dia em Moçambique, é poder ver pessoas que têm o potencial e que, quando têm o ambiente certo e as lideranças adequadas, e quando veem que é possível ter oportunidades e que veem que existe um futuro dentro de uma organização, independentemente de ficarem na organização ou não, há pessoas que ficaram connosco 5 anos, que tinham um plano bem estipulado, que queriam estar connosco 5 anos, mas depois queriam, com essa experiência, partir para outros voos e ir fazer outras coisas, como dar aulas, como ir para a academia, como começar uma startup, qualquer coisa. Isso para mim é muito gratificante, e essa é a minha missão hoje em dia, é uma das minhas missões na vida. E aquela que tem a ver com a área profissional, uma das que tem a ver com a área profissional é exatamente desenvolver pessoas, desenvolver competências humanas. Mas aqui eu gostaria de saltar das vossas empresas, se me permitem, para o Dakar, e volto ao Paulo. Como é que todas as aprendizagens como empresário, e há coisas que obviamente me saltam imediatamente à vista quando penso num Dakar, tudo o que é o planeamento, toda a organização, toda a sistematização que é preciso, como é que esta aprendizagem toda empresarial depois se coaduna com desenvolver uma carreira, digamos assim, como piloto, ainda que seja um hobby, sim, claramente é um hobby, mas é um hobby que dá muito trabalho. Como é que estas aprendizagens a nível empresarial são transpostas para um Dakar? E com esta, para mim é uma surpresa completa, como é que o Paulo decide que eu vou concorrer no Dakar como o primeiro piloto moçambicano? A tal pátria do coração também, que é Moçambique para si. Antes de mais, nós sermos um atleta de alta competição e participar no Dakar, independentemente de irmos como amadores, que é aquilo que eu sou, não deixamos de ter que ter a preparação de um atleta de alta competição. Para terem ideia, para estarmos em forma para um Dakar, eu tenho que treinar 365 dias, pelo menos a parte física. Evidentemente gostava também de treinar muito mais a parte depois motora, de ir fazer mais estágios fora e estar mais tempo em competição. Claramente os resultados seriam melhores, mas sou um atleta amador, mas não deixo de ter as obrigações de um atleta profissional, de treinar todos os dias e ter muito foco e muita determinação. Posto isto, deixa-me interromper aqui, porque há aqui várias pessoas que estavam-se a queixar, desculpa, estou a fazer de moderador agora. Há aqui várias pessoas que estavam-se a queixar, inclusive o WhatsApp, que o chat não permitia escrever nada. Eu penso que agora já conseguem escrever. E vou pedir também no chat, apresentem-se só, digam o vosso nome, empresa e função, e as perguntas que queiram colocar, coloquem por favor no Q&A, ok? E depois nós daqui a pouco vamos responder às perguntas. Pronto, já vi que já estão todas a escrever no chat. Obrigado. Obrigado, Rui. Fazendo aqui um paralelismo, e depois desta introdução da questão do atleta de alta competição, as características básicas de
de um atleta não são muito diferentes de um gestor. Ou seja, muitas das características que nós temos de ter no dia a dia enquanto líderes não são diferentes de quando nós nos propomos a fazer uma corrida como o Dakar. Ou seja, nós termos a ambição de fazer, de concretizar, de ultrapassar todas as barreiras, as dificuldades, são exatamente iguais para o gestor, para o empreendedor, como para o atleta. A organização. Nós organizarmos uma empresa, muitas das pessoas que nos acompanham estão ligadas às empresas, sabem o quanto a organização é essencial no meio empresarial para que as coisas funcionem e que fluem de forma natural. E aqui, exatamente igual, numa corrida de 10 mil quilómetros, que temos que ter tudo ao pormenor, desde peças, desde o catering, desde da manutenção da moto, desde conseguirmos conjugar a equipa que nos dá a assistência, estarmos integrados em cerca de 4 mil pessoas, que é a caravana do Dakar, percorrendo durante 15 dias, tanto atletas em competição, mais cerca de 10 mil quilómetros, e a equipa da caravana tem que percorrer pelo menos mais 6 ou 7 mil, portanto tem que haver muita organização, tem que haver muita metodologia no trabalho. Tem que haver a liderança, não é? Tem que haver a liderança do projeto. Temos que ter as coisas muito bem definidas, tem que ser uma preparação muito grande, ou vamos numa estrutura, e coisa que eu também não, até aí próprio, faço como, montando o meu projeto, ou seja, isto para eu como atleta posso ir integrado numa equipa e comprando e pagando o meu lugar, ou posso eu organizar a minha equipa, e quando digo organizar é contratar um mecânico, é contratar a logística, é contratar o motorista, é contratar a empresa, a pessoa que vai tratar de toda a parte da comunicação. Portanto, no fundo, é fazermos uma empresa para participar, não é? E aí a liderança também. Termos também e sermos flexíveis, portanto, a determinada altura temos de ter aqui um plano B, porque o plano A não vai resultar, portanto, e nós nas empresas apanhamos quase isso todos os dias. Temos de ter muita persuasão também, muita autoconfiança para conseguirmos, porque temos momentos de desistir, de perguntarmos o que é que estamos aqui a fazer, e nós nas nossas empresas também muitas vezes que não conseguimos, mês após mês, não conseguimos atingir os nossos objetivos, não conseguimos atingir as nossas metas. No Dakar é exatamente igual. Portanto, eu diria que entre atleta de alta competição, Dakar, uma prova de superação humana, e empreendedor-gestor, a diferença não é muito grande. Claramente, hoje visto aqui um fato, e ali o fato é outro, mas em termos das características necessárias, de termos um foco, a determinação, o trabalho e a dedicação, não anda muito longe. Portanto, as características são muito parecidas. Portanto, pergunta-me qual aqui é a questão como é que o gestor consegue ser atleta. É só uma gestão de tempo, porque depois, em termos das características necessárias, são as mesmas para aquele que é o nosso dia-a-dia enquanto gestor ou enquanto atleta. Eu, pessoalmente, claramente tive que me disciplinar na questão dos horários. Era o que eu ia perguntar. A disciplina como base da liderança, não só para organizar e planear, mas para se encaixar numa disciplina e numa organização bastante rígida, digamos assim, que é o Dakar, em que vão ser confrontados outra vez com grandes diferenças culturais, com equipas de N países. Sem dúvida. E aí a disciplina tem que ser, é fundamental também.
que coisa que nós já estamos habituados também nas empresas. Aqui, mais uma vez, é mais uma regra que nós temos que utilizar no nosso dia-a-dia e também depois quando vamos para as corridas, seja para o Dakar ou seja para outras corridas que fazemos também do Campeonato do Mundo, que utilizamos para a preparação para o Dakar, porque o Dakar não é um momento que nós nos apetece e fazemos. Nós, só para lhe dar um pouco o exemplo do que é que foi aqui a caminhada do Dakar, eu a primeira vez que fiz Dakar foi de moto. De moto é um pouco mais difícil porque é preciso qualificar, é preciso termos currículo para que seja aceita a nossa inscrição, portanto não basta ter dinheiro, vontade e a tal ambição, é preciso ter resultados. Eu fiz a qualificação numa corrida do Road to Dakar, que são corridas que fazem parte da estrutura da Dakar e que terminei com sucesso e também bem posicionado, mas não era o suficiente para depois eu me sentir confortável. E como desafio, no ano passado fiz o Campeonato do Mundo de Bajas. Bajas são corridas mais pequenas, são corridas normalmente com 3 dias de prova. Fiz o Campeonato do Mundo que começou, fiz a primeira corrida na Jordânia, onde ganhei. Fiz depois, era para haver Qatar, foi adiada por causa da questão do corona. Fiz Baja Aragão, voltei depois outra vez ao Médio Oriente, a Qatar, onde faço um 5º lugar. E terminei Campeonato do Mundo em Porto Alegre, que foi a final em Portugal, e acabei depois o campeonato em 3º lugar no Campeonato do Mundo, trazendo pela primeira vez um pódio para Moçambique na modalidade. E entretanto ainda acabei de fazer também o Rally de Marrocos, que foi uma corrida bastante dura, uma corrida que me soube muito bem fazer, muito dura. Vou voltar a fazer este ano agora em SSV, porque eu acho que é fundamental para depois encararmos o Dakar de uma forma diferente. Eu já fiz em julho passado também a Baja de Aragão, em Espanha, então também já foi a primeira corrida que fiz já com o novo carro Dakar, e foi uma corrida que nos correu bem. Portanto, estou muito ansioso de agora chegar a Marrocos, ao deserto aqui já com o carro que vamos participar. Nós estivemos em maio lá com um outro carro também fazer os primeiros testes, também foi uma corrida muito gira. E agora, é como digo, o desafio é grande, mas antes de chegarmos ao grande Dakar, que é aquilo que normalmente as pessoas ouvem, temos que passar por todas estas aqui, e esta será mais um desafio que será para a semana em Marrocos, para passarmos lá 6 dias numa corrida intensa e também que nos vai dar já muita experiência daquilo que depois vai ser o próprio Dakar em dezembro. Bom, que vai ser confrontado no futuro. Eu, antes de fazer uma pergunta ao Luís, gostava de fazer, porque é assim, o Luís, tudo indica que irá ser o 2º piloto por Moçambique no Dakar. E se me permites, tens aqui um mentor fabuloso em que te apoiar, Paulo, porque com esta experiência é de facto muito gratificante. Mas antes disso, há uma senhora que está connosco, a Anabela da Piedade Rosalina, que levantou a mão. Não sei se a Anabela quer colocar alguma questão ou não. Se quiser, eu vou-lhe pedir para pôr no Q&A. E teremos certamente no final podemos para dar responder. a voz. Está bem? Entretanto, Luís, sim, porque o Dakar, a disciplina para mim é a base estruturante de uma liderança eficaz, juntamente com a determinação, mas se não houver disciplina não há de liderança, como eu costumo dizer, até porque para mim disciplina é a liberdade de criar tempo, que o Paulo há pouco falava. Como é que, Luís, vais ser o 2º piloto do Dakar? Qual é o impacto que isto está a ter na tua vida e na tua preparação? Porque eu sei que, como empresário, estás habituado a ter um coach. Para o Dakar, eu presumo que precises de 2, 3, 4 coaches, desde a nutrição ao exercício físico, à endurance, a tudo isso.
Bom, primeiro só esclarecer aqui, eu não sei se vou ser o segundo ou se vou ser o único segundo, porque eu espero que este movimento de Moçambique no Dakar não seja uma coisa unitária do Paulo e depois do Luís. Eu espero que isto que o Paulo fez em janeiro e que vai fazer novamente em janeiro motive várias outras pessoas que gostam do desporto motorizado em Moçambique a perceberem que é possível. Eu não sabia aquilo que o Paulo contou, que em 2009 teve um acidente e que ficou muito maltratado. Portanto, se pessoas que tiveram acidentes, existe outro caso na África do Sul, do Joe Evans, e esse foi o caso que me fez decidir que eu ia mesmo fazer o Dakar um dia, porque ele ficou quase paraplégico e depois acabou por realizar um Dakar na América do Sul. Portanto, eu quero que isto seja um movimento, eu não sei se serei o segundo, o terceiro ou o quarto, mas eu quero ser um dos próximos a fazer. Sobre equipas de coach e disso tudo. Bom, quem me conhece há 2 anos, quem me conhece sabe que eu há 2 anos tinha mais 25 quilos do que tenho hoje. Já troquei de roupa 4 ou 5 vezes nos últimos 2 anos. Esse foi o primeiro passo. Portanto, tenho uma nutricionista com quem trabalho regularmente e que me fez chegar, ainda estou na curva descendente, ainda me faltam aqui mais alguns quilos para chegar lá. Tenho um coach de preparação física que por acaso é o mesmo que o Paulo também usa em Maputo, nada por acaso, não é? Tenho pessoas com quem falo a nível de business coaching para o negócio, para a empresa, que também me ajudam a encontrar estas coisas. Tenho uma coach de programação neurolinguística, com quem falo regularmente e com quem já fiz formação. Eu tenho formação e certificação de programação neurolinguística. Portanto, faço alguma psicoterapia também para me ajudar também a resolver coisas da vida pessoal, mas também empresarial, e isto é um objetivo pessoal, que também se liga com os objetivos empresariais. Portanto, sim, isto é feito com uma equipa que nos apoia, que nos suporta e que nos faz andar para a frente. O Paulo, obviamente, que é óbvio que é um mentor, eu estou a seguir as pisadas dele. Eventualmente, nada disto está fechado, mas eventualmente ele poderá vir a ser o meu navegador quando for eu no SSV. Para quem não sabe, SSV... Está a aproveitar para dizer isto publicamente, repare só. Aumentar aqui a minha responsabilidade já. Minha responsabilidade. Ele já se ofereceu, eu ainda não disse que sim, mas o SSV é o carro que o Paulo, é a categoria que o Paulo vai correr, que é a categoria onde eu quero correr. Eu não tenho experiência sem andar de moto, mas não tenho a experiência de andar de moto que o Paulo tem. Tenho de andar de Moto 4 e de fazer corridas em Moto 4, mas eu quero fazer no carro do SSV, que é Side by Side Vehicle, que são os carros mais liseiros, que é a categoria de entrada para quem entra para todo o terreno hoje em dia nas 4 rodas. Portanto, aquilo precisa de um piloto e precisa de um navegador que, além de nos dizer para onde é que vamos, também ajuda a mudar rodas e a reparar avarias quando a coisa, ou virar o carro para pô-lo de pé novamente, não é, Paulo? Isso às vezes também acontece. Eu diria que, apesar de ser eu aqui, que estou hoje aqui neste webinar, a pessoa e a figura do copiloto é das figuras mais importantes que existe, porque se nós não tivermos um bom copiloto, e já vou explicar quais é que são as funções do copiloto. O piloto pode ser o melhor piloto do mundo, mas não sai do mesmo sítio, porque o copiloto, o grande desafio destas corridas, além da superação humana, da parte física, do sacrifício, do custo financeiro para lá estarmos, tudo isso, isto é uma prova de navegação, ou seja, é-nos dado um roadbook é um livro com sinais, que vira à esquerda, vira à direita. Nós hoje, habituados à tecnologia, temos um GPS no carro que nos diz, ou temos o Waze ou o Google Maps ou alguma aplicação, ali no meio do deserto temos a dizer que é 95 graus à esquerda ou à direita no meio da duna, mas não temos lá nenhum sinal. Portanto, e o navegador, além do que o Luís disse, de mudar o pneu, ver se o carro está em condições, claramente tem esta missão de indicar por onde é que é o caminho.
Daí o Dakar ser mais difícil é o que é feito nota, porque o próprio piloto tem que ir sozinho a ler a carta e a ver os instrumentos por onde tem, mas na questão do SSV, que é hoje uma categoria muito em voga e é onde está a ter mais participantes no Dakar, e concorrendo diretamente com aquelas pick-ups tradicionais e os carros da rally tradicionais, é claramente uma forma também mais económica para uma pessoa ir, mas muito mais competitiva. São carros com cerca de 800 quilos, mas com 200 cavalos de potência, portanto são carros que andam bastante e em termos de competitividade bastante competitivos. Mas a pessoa do copiloto é algo muito importante. Eu diria... E agora pode ser o nome do teu... Pode ser o... Eu diria, fazendo um paralelismo aqui às empresas, o piloto é o COO, o operacional, e o navegador é o nosso CFO, no fundo, nas nossas organizações é a pessoa mais importante que ele está. A pessoa que toma conta das finanças e do coração da empresa. E o copiloto tem esse papel. Portanto, eu só queria chamar a atenção, o meu copiloto é o Miguel Alberti, acho que não está aqui no nosso... É um amigo meu que veio também por Carolice, acompanhou-me em algumas corridas no ano passado como amigo e ofereceu-me ajuda, fez comigo o Qatar, fez comigo Porto Alegre, depois esteve comigo no Dakar. No Dakar aconteceu uma coisa muito engraçada, na terceira ou quarta etapa o Miguel disse-me: Paulo, pá, eu um dia vou fazer de moto isto e tu vens-me ajudar e vens cá. E eu disse: Miguel, tu és maluco, nem eu volto aqui mais, nem tu vens fazer isto, porque isto é desumano. A verdade é que no dia que viemos embora e estávamos a regressar para Moçambique, no dia que entramos no avião, já estávamos a perguntar quando é que voltaríamos outra vez. E foi assim que começou a nossa vontade, porque efetivamente depois de fazer o Dakar, a nossa vida transforma-se e ficamos outras pessoas. Eu não me ofereci ao Luís, disse que poderíamos pensar nisso. Claramente é um desafio. Gostei da correção. Disse-lhe que podemos pensar nisso. Pode ficar a uma coisa, porque também ainda não sei o meu futuro depois de desportista, também estou a chegar aos 50 anos. É uma modalidade claramente que dá para fazermos mais uns anos, não está, mas é como digo, eu estou numa vertente amadora, faço isto muito por amor à camisola, tendo hoje alguns patrocínios também, mas também não sei o que é que vai ser em termos de futuro desportivo. Agora, em termos de ajudar o Luís, e tal como o Luís disse, e muito bem, não sermos os únicos malucos, permita-me a expressão, de querer ir ao Dakar, era aquilo que eu não gostaria que acontecesse. Gostaria muito de haver seguidores e que Moçambique tivesse uma presença regular nos Dakars. Fiquei muito feliz quando o Luís me abordou e que me disse. Achei estranho, sinceramente, até porque o Luís tinha mais 20 quilos e eu perguntei-lhe: mas já alguma vez correste? Já competiste? Ele: não, mas quero ir. E gostei muito. A primeira vez não levei a sério. Quando o Luís... Claro, com aquele peso ninguém levaria a sério, não é? Não levei a sério, mas depois o Luís contactou-me através das redes sociais e disse, mandou uma mensagem, gostaria de conversar e tal, gostaria um dia de fazer o Dakar. E disse: está bem, quando quiser ligue-me. Mas não dei importância. O Luís voltou a mandar uma mensagem, acabámos depois por nos conhecermos. Eu ainda não tinha feito o meu. A verdade é que começámos a simpatizar e eu diria que começámos a criar uma relação de amizade e claramente comecei a levar muito a sério o Luís, porque efetivamente quem o conhece, e eu hoje já conheço um pouco mais, e tenho uma admiração por ele, porque efetivamente aquilo que parecia brincadeira é para levar a sério, porque já também deu provas em outros campos que efetivamente consegue, e claramente, tal como eu dizia, a ambição, a persuasão,
o foco, a determinação é bastante, e o Luís tem todas essas qualidades. Em termos de apoiar o projeto dele, sim, já 100%, já lhe disse que pode contar comigo. Porque é que me digo, uma dos meus grandes motivos de estar a fazer isto é não querer ser o único a ir, e criarmos uma onda, porque Moçambique não pode ser conhecido pelo país das desgraças e das intempéries e do terrorismo. Tem coisas boas, hoje sinto-me moçambicano, vou com muito orgulho e com muita honra levar a bandeira de Moçambique para fora, até porque se fosse como Portugal, era mais um. Portugal tem muita tradição no Dakar, Moçambique nunca tinha, daí também eu poder oferecer alguma coisa a Moçambique daquilo que Moçambique me tem oferecido. E entendo claramente o Luís também quando leva essa vontade, e por isso tem todo o meu apoio, e claramente aquilo que eu puder para que seja possível, que ele vá, mesmo não sendo eu o copiloto dele. Ele ainda tem que dar provas que é bom motorista para eu me sentar ao lado. Era isso que eu estava exatamente a pensar. Nestas questões, quando nós somos pilotos e depois passamos para o lado, eu não tenho carta para ser copiloto, tenho carta para conduzir. Mas pronto, é algo que eu vou discutir depois em off, e um dia podemos fazer aqui um outro webinar para isso. Mas claramente hoje admiro muito o Luís, e claramente já lhe disse que tem todo o meu apoio, e foi algo que me deu prazer, pelo menos alguém se ter lembrado de mim, ter inspirado alguém. Claramente não foi o Luís, não se inspirou de ir ao Dakar, não foi a minha ida ao Dakar, mas claramente motivou para perceber que é possível. E como o Luís também já apareceram mais alguns jovens, e hoje provavelmente não vamos ser os únicos, e poderão haver já mais alguns jovens também com vontade em ir, e depois continuarmos, e que não sejam tão madalas como nós. Madalas para quem não sabe, para Portugal é um termo de pessoas já estão com uma idade mais avançada, com estes cabelos brancos que o Luís tem, que eu tenho. É a expressão de cota brasileiro, não é? Exatamente. E então, que venham mais jovens, cá estaremos eu e o Luís depois para os apoiar também, e tal como fizemos um ao outro, para continuarmos a criar uma onda maior. E o Paulo, com esta informação que acaba de nos dar, responde claramente a uma pergunta que está aqui no Q&A, que era qual era a principal razão porque estava a correr por Moçambique e não por Portugal, seu país de origem, mas percebo claramente. E há aqui um ponto que para mim é muito interessante. Se querem criar uma... Quem fez essa questão não ouviu a primeira parte aqui do webinar, de certeza. Ela já estava, de certo modo, respondida, sim, e eu agradeço a pergunta ao Naimo. Mas, e peço desculpa, não sei se é Naimo, se Naimo, não sei como é que se pronuncia, de qualquer maneira, muito obrigada pela pergunta. E isto leva-me a uma última questão que é importante, porque para criar esta onda, para criar a adesão de jovens moçambicanos, para que o Dakar seja o sucesso que é, há toda uma comunicação que é feita do Dakar. E essa comunicação, para mim, é a base estruturante das relações humanas, é a base estruturante de todas as relações que nós temos na vida, desde de miúdos até depois as relações institucionais. E a minha pergunta é, a comunicação que é feita do Dakar vai ter um alcance de muitos milhões de pessoas. O que é que para vós é importante nesta comunicação? É a adesão de novas gerações ao Dakar? É conseguirem ter patrocínios para um tipo de desporto que é muitíssimo caro? A comunicação Dakar, para vós, onde é que se equaciona? Como é que se equaciona? E qual é a mais-valia que uma empresa hoje tem, para além da óbvia, da exposição, da visibilidade, da notoriedade, em poder patrocinar equipas Dakar, pilotos Dakar? Luís, queres começar? Sim, eu posso começar. A parte da resposta a essa pergunta já o Paulo deu. É assim, nós temos que começar, nós que vivemos em Moçambique e que somos apaixonados por Moçambique, como o Paulo disse no início, e aquilo que eu nunca tinha conversado com ele sobre o início dele em Moçambique e o meu, mas é exatamente a mesma coisa. Nós chegámos
e apaixonámos e somos moçambicanos. Eu não sou moçambicano de nacionalidade ainda, mas somos moçambicanos residentes por opção, não por nascença, que este é o país que nos deslumbra e, como tu próprio, Emílio, já disseste, quem vive em África, quem vive em Moçambique tem um brilho nos olhos quando fala da África. E eu acho que isso nota-se quando eu falo da minha vivência em África. Eu acho que temos que aproveitar isto para mostrar que em Moçambique também há muita coisa boa. Aliás, há mais coisas boas do que coisas más. As notícias mostram sempre as coisas más, mas também há coisas boas para mostrar. Nós que estamos aqui nesta história, nós os Madalas malucos do Dakar, não somos os únicos que andamos metidos nisso. Nós temos o Rodrigo Oliveira, Rodrigo Almeida. Rodrigo Almeida, que é um piloto moçambicano a fazer o DTM com 18 anos. Portanto, já não somos caso único no mundo motorizado mundial. Portanto, e como é que ele vai chegar ao desporto motorizado a nível mundial DTM? Ele andava a fazer karting no ATCM em Maputo. E foi aí que ganhou a experiência que o leva depois para uma equipa profissional do DTM. Portanto, deixa-me fazer publicidade. Foi piloto da Volkswagen Moçambique. Foi meu patrocinado nos modificados do ATCM e correu com um carro meu com a Volkswagen e onde foi campeão dos modificados. Aproveito só para fazer publicidade também. Na verdade, o desporto motorizado tem tradição em Moçambique. O ATCM, o Automóvel Touring Clube de Moçambique, é um clube, não sei se é centenário, mas se não é centenário deve estar. Tem várias décadas de existência, já existia inclusive antes da independência. E em Maputo continua a ser um clube muito ativo. Existe um cartódromo, existe uma pista de karting, existe o troféu Kia Picanto, existem vários troféus monomarca, existem outros troféus multimarca. Portanto, isto existe em Moçambique e é isto que nós temos que começar a mostrar lá fora. E a promoção que as empresas podem ter no Dakar é levar a marca Moçambique, uma empresa de Moçambique, porque existem também várias empresas de excelência em Moçambique, que podem apoiar pilotos para levar a marca de Moçambique para o Dakar, porque o Dakar, como tu dizes, é visto por milhões e milhões de pessoas, porque é difundido por todo o mundo. E o Dakar, tal como o Paulo já disse, não é uma prova de 2 ou 3 semanas. O Dakar é um percurso de mais de um ano de preparações, de provas de testes, de provas, de Rally de Marrocos, de Aragão, de Jordânia, tudo isso. E as equipas mostram as marcas durante todos esses percursos. Portanto, é essa então, a vantagem. o vosso foco são 2 tipos de comunicação, digamos assim. É a comunicação motivacional para que mais jovens possam tornar-se pilotos Dakar, mas também é uma comunicação a dizer claramente às empresas: gostaríamos de ter o vosso patrocínio é importante para levarmos este empreendimento até ao fim, porque o investimento é um investimento muito grande e as empresas têm certamente uma mais-valia com estes patrocínios, certo? Sim, é até ao fim, mas isto não tem um fim, isto não vai terminar, isto é, como o Simon Sinek diz, isto é infinito, não é? Isto não tem que acabar. Um jogo infinito, sim. Paulo, o que é que quer destacar para terminar o nosso webinar? E se não houver mais questões, mais Q&A, eu estou-lhe a perguntar, a fazer esta pergunta tão direta, porque diz-me que é o seu último Dakar. Permita-me eu não disse que era o último Dakar. Como piloto. Ele diz que é o último que ainda não acabou. Quando acabar, começa logo a pensar. Era por isso que eu digo o que é que quer destacar e será que será mesmo o último como piloto? Não. Antes de mais, deixe-me retificar uma coisa. Não digo que será o meu último Dakar. Porque nós não podemos dizer, eu também tinha como sonho ir participar uma vez no Dakar e acabar, e a seguir aconteceu isto. Portanto, nunca poderemos dizer que é o último. Eu disse que é incerto o meu futuro desportivo, porque é como digo, tenho muita atividade, uma atividade profissional muito intensa, e claramente para nós nos dedicarmos ao desporto temos que tirar horas da família e temos também que tirar horas das empresas, e isto é algo que eu tenho que ainda equacionar. Depois há também os custos. Um projeto de um Dakar
são muitos milhões de meticais, são muitos milhões de euros para fazer. Claramente que hoje já temos aqui alguns patrocínios que nos minimiza o custo, mas ainda não o cobre totalmente. Portanto, quanto ao futuro, ainda é incerto, porque cada época é uma época, e o que eu tenho certo relativamente à questão do meu futuro desportivo é algo que eu tenho já anunciado, que é fazer uma academia Paulo Oliveira na questão do desporto motorizado e na questão das motas. Isto é algo que já tenho projetado. Relativamente à questão da minha participação e da questão que me faz propriamente do que é que eu espero, o ponto número 1, qualquer piloto que se apresente no Dakar é terminar, porque é o grande objetivo. Não importa o lugar, terminarmos o Dakar é por si só uma experiência brutal e diz também a história que 40% das pessoas que apresentam no Dakar não terminam, ou por acidente, ou por avaria, ou por qualquer outro motivo não consegue terminar. Portanto, o meu grande objetivo é terminar. Nós hoje, depois da apresentação que foi feita publicamente, onde esteve o secretário de Estado de Desporto, o Dr. Gilberto Mendes, e onde esteve também o nosso embaixador do nosso projeto desportivo, o Dário Kamal, o que nos foi pedido foi ficar entre os 100 primeiros da geral. Portanto, nós já temos, neste momento, já temos uma fasquia, que é ficar entre os 100 melhores O Luís esteve presente nessa apresentação, portanto foi-nos pedido publicamente, e claro, mas eu em termos de objetivos, levamos estes 2 objetivos, terminarmos e terminar dentro dos 100 primeiros da geral. Esses são os nossos 2 grandes objetivos para levarmos para o Dakar. Volto-lhe a dizer, não sei se é o último, porque nós nunca poderemos dizer isso, mas independentemente, mesmo que seja o meu último como participante, nunca será, porque uma vez Dakar, uma pessoa fica sempre com o Dakar no coração, e nem que seja ajudar o Luís a ir, a estar na presença de Luís, há de ser um bocadinho minha, porque tudo vou fazer para que o Rui também, para que o Luís faça um grande Dakar e que seja também motivo de orgulho aqui de Moçambique, tal como foi o meu, na altura acompanhado por todos os meios de comunicação e mesmo na minha vinda à recepção ao aeroporto, foi algo muito gratificante e foi algo que não estava à espera, e mesmo em período de Covid ainda que estávamos a viver, foram centenas e centenas de pessoas. Na altura teve que haver aqui as autoridades também controlarem um pouco, mas tive uma recepção de centenas e centenas de pessoas no aeroporto quando regressei da Arábia Saudita. Emília, este ano voltam à Arábia Saudita. Emília, se me permite, antes de terminar, porque estamos a terminar o tempo, acabamos por não saber como é que a Emília ajuda e como é que vai continuar a ajudar empresas, empresários e empresárias e executivos e diretores em Moçambique, nas empresas e organizações em Moçambique. Qual é que é o teu... Muito obrigada, Luís. Sim, eu tenho como foco começar a ir a Moçambique. Já criei a minha empresa em Moçambique. Tenho como foco começar a ir a Moçambique, porque acredito, e por todas as experiências que tenho visto de pessoas como os dois, o Paulo e o Luís, que há muita coisa a fazer, mas há muita coisa a fazer na ótima do crescimento, de acelerar o crescimento das empresas, de potenciar competências tanto de executivos como de empresários, mas numa perspectiva de que o mais importante nas organizações são as pessoas, e são as pessoas que vão impulsionar o crescimento dessas organizações. E nessa medida não é ir a Moçambique como ave da arribação, é trabalhar com Moçambique como um país de língua portuguesa, consciente de todas as diferenças culturais e eventualmente tanto consciente delas que poderei ajudar os empresários nas 3 grandes vertentes de acelerar o lucro, terem mais lucro e liquidez, de poderem sistematizar as suas empresas, alinhar equipas e terem melhor qualidade de vida. E relativamente, obviamente, aos executivos, de potenciar competências, descobrir potencial desconhecido, quiçá poder ser coach de algum desportista moçambicano que
como vós, queira enveredar por uma carreira de desportista de alta competição, porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer. E para terminar, quero agradecer aos dois. Deixo-vos um desafio de um webinar depois do Dakar feito pelo Luís, em que vamos perceber como é que o Paulo decidiu continuar a sua carreira, a quem desejo todo sucesso, e vai com certeza terminar o Dakar, e a expectativa que seja até com aquilo que merece e que quer, e para que se tem preparado. Muito curiosa sobre o Dakar do Luís e quem é que vai ser o navegador. Prepare-se, Paulo, que eu acho que ele vai... Essa é a pergunta de suspense que vai ficar aqui no ar e vai-nos dar motivos aqui para ver os próximos capítulos. Exatamente, vamos ter aqui uma série com próximos capítulos. E desejar-vos todo sucesso como empresários que têm um carinho especial por Moçambique, que adoram Moçambique e que continuam a inspirar pessoas e a criar postos de trabalho em Moçambique. Bem-aja aos dois, muito obrigada. Eu não tenho mais questões aqui no Q&A, portanto, reitero os meus agradecimentos aos dois. Vou só referir que quem quiser, a Emília partilhou aí no chat. Eu partilhei as minhas coordenadas no chat, sim. Sim, telefone, site e e-mail, portanto, e a Emília, exatamente, como foi anunciado, tem uma oferta especial neste webinar, há sempre uma oferta especial. Esqueci-me disso. Que é a oferta de uma sessão de coaching, sim. Uma sessão de coaching gratuita para quem quiser saber o que é coaching. É válido também aqui para os palestrantes e para toda a gente, com todo o gosto. Então, eu com isso já estava na comunicação hoje, nem me lembrei de frisar isso, mas terei todo o gosto. Então, olha, já tens um diagnóstico, uma sessão para marcar com o Paulo. Já pode. Eu quero uma sessão. Com todo o gosto, Paulo. Com todo o gosto, e quero reiterar o meu muito obrigado aos dois por esta disponibilidade, desejar todo sucesso e sim, vou acompanhar o Dakar como costumo fazer, mas desta vez com um interesse redobrado, porque ter o privilégio de conhecer o piloto de Moçambique no Dakar. Ótimo dia. Muito obrigada a todos que estiveram connosco. No Dakar teremos o Rally de Marrocos para acompanhar daqui a 2 semanas, mais ou menos. Combinado. Okay. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram connosco. Obrigado.